Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Pedro Costa aqui, estou muito feliz hoje de estarmos no nosso episódio número 87. Hoje é aí dia 8 de setembro de 2020. E o tema de hoje é um tema curioso, é um tema talvez um pouco desafiador aqui para a gente falar. E eu quero até começar trazendo algumas explicações primeiro, mas o nosso tema de hoje é chatice e ansiedade. Então, eu espero que a gente traga uma leveza para falar desse tema. Deixa eu inclusive fixar aqui nos comentários. Quem estiver aí me vendo, me ouvindo bem, se puder falar se está vendo bem, se o áudio está legal, se está dando para me ver bem. Quem sabe poder falar aí de onde você está falando. Né? E é isso mesmo, Pedro. Não tinha um termo mais técnico, mais científico. Que história é essa de chatice e ansiedade? E como eu disse, eu quero de antemão trazer aqui o porquê desse tema. Da onde surgiu essa ideia. E eu quero também deixar claro o que não é essa nossa conversa de hoje. Né? O que não é a ideia dessa nossa conversa de hoje. Acho que ajuda a clarear um pouco o que é. Né? Então, oi Costa, boa noite, tudo jóia? Mônica, Clarice, né? Mária... Fernando, Sara, tudo jóia? Tami, legal. Então, gente, o que não é, primeiro, esse nosso papo aqui, de chatice e ansiedade? Primeira coisa que não é, a Mônica até tá dizendo aqui, né? Coisa mais feia, né? Coisa feia demais. A Mari tá tudo certo, falando da Bahia, né? Que bom, Mária. Saudade da Bahia. Olá pessoal, oi André. Então, o que não é esse, assim, até como a gente tava falando, eu tava falando com meu pai no Cultivando a Paz Interior, a gente teve o segundo episódio ontem, não é um movimento de apontar dedos aqui, né, ou querer necessariamente associar a pessoa que às vezes está sofrendo com ansiedade de ser uma pessoa chata, né? Não é a ideia de trazer um julgamento, não é a ideia de trazer uma crítica, um julgamento. Não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém e deixar ninguém se sentindo ainda pior. Muita gente se queixa às vezes de, poxa, eu estou sofrendo pra caramba aqui com ansiedade, já no nível de adoecimento, e as pessoas às vezes não reconhecem que talvez eu esteja passando o que eu estou passando, lidando com tudo que eu estou lidando. Então, muita gente acha que isso é frescura, isso é besteira, isso é falta de força de vontade, falta de fé, e às vezes a gente ouve muito isso para processos de adoecimentos emocionais relacionados à ansiedade, relacionados à depressão também. Então quero deixar muito claro de antemão que não é de verdade essa ideia de trazer, de ser mais um a julgar. E sinceramente talvez eu não traria esse tema em outros momentos, mas eu já me sinto à vontade. Eu acho que a gente já é íntimo o suficiente para a gente ter um papo aqui mais íntimo e a gente ter um papo aqui com maior abertura, com maior movimento em relação a gente poder se conhecer. E é como se a gente tivesse aqui um papo íntimo entre amigos aqui, para que a gente possa, ao conversar, se conhecer melhor, trazer mais consciência para a gente mesmo, trazer mais consciência para os nossos hábitos. Né? E os nossos hábitos também incluem não só aquilo que a gente faz fora e aquilo que a gente costuma fazer fora, mas às vezes aqueles hábitos internos, o que a gente costuma fazer dentro da gente. E como eu estou dizendo que é um papo íntimo e de amigos aqui, eu quero começar inclusive falando de onde que veio essa ideia. E eu quero confessar para vocês que veio do momento que eu me peguei tendo uma chatice interna aqui na minha cabeça, agora domingo. E aí eu falei, bom, acho que pode ser um tema interessante da gente trazer. Então, quero começar de antemão falando aqui de mim. E quero também fazer um convite a todo mundo que estiver acompanhando, o pessoal que está aqui ao vivo pelo Instagram, o pessoal que está
tá ouvindo ou vendo aí por algum outro aplicativo de música, de podcast, que tem esse mesmo movimento, de que a gente, com uma certa leveza, a gente possa olhar melhor para a gente mesmo, se perceber, aumentar o nível de consciência que a gente tem da gente mesmo. E aí eu acho que pode ser um papo interessante, tá? Então eu vou começar falando qual que foi essa minha chatice e como é que eu peguei ela no pulo, né? E como é que eu peguei essa chatice no pulo para não deixar ela dominar, né? Acho que esse foi o movimento ali, porque muitas vezes a gente vai deixando as nossas chatices, elas vão nos dominando, né? Então, oi, Tami, falando aí da Parnaíba, Piauí, né? Legal. Se vocês quiserem falando aí de onde vocês estão falando. E eu queria que vocês pensassem, e como a gente tá aqui entre amigos mesmo, se for o caso, e vocês se sentirem à vontade de compartilhar alguma coisa que você considera uma chatice sua, talvez eu não vou ficar tão sem graça de compartilhar a minha, e talvez a gente perceba que isso é algo inerente de nós, seres humanos, né? A gente tem aí as nossas chatices. E como eu falei, isso não é nenhum termo técnico, né? E a ideia aqui não é esmiuçar. Então, o que é uma chatice e o que não é? O que é? Depende, né? É muito relativo. O que às vezes é chato para um, é muito legal para o outro. Às vezes tem uma questão de gosto. E às vezes, como eu falei no anúncio aqui para a nossa live, eu acredito que as nossas chatices podem estar contribuindo para um aumento da nossa ansiedade. E aí esse é o ponto que a gente traz aqui no nosso Fala Ansiedade, né? Poder trazer maior clareza, expandir a nossa consciência aí para temas relacionados à ansiedade. E eu de verdade acredito que se a gente não percebe, às vezes as nossas chatices estão alimentando a nossa ansiedade, às vezes até a chegar num ponto de adoecimento, né? E às vezes vão nos consumindo, principalmente, como eu falei, em relação, às vezes, a hábitos internos. Há coisinhas que a gente fica ali falando pra gente mesmo, a gente fica ali discutindo, a gente fica ali, né, resmungando. Né? Mas, então vão pensando aí, quem tiver a força e a coragem de comentar vai ser muito bem-vindo. Mas como eu falei, eu estava domingo aqui, e a gente estava aqui no domingo, um dia de folga, né, e a gente tem dividido muito aqui como essa questão da pandemia, do isolamento, né? A Priscila, minha companheira, ela trabalha dia sim, dia não, trabalha como enfermeira. Então eu tenho ajustado muito dos meus dias, meus horários também para dia sim, dia não, para eu ficar aqui com a minha filha, com a Helena, né? E aí domingo era um dia que ela estava de folga, e aí um dia que eu também estava de folga, eu falei, não, hoje vamos tirar o dia pra gente ficar tranquilo aqui, vamos fazer, sei lá, um churrasquinho aqui na varanda, aqui, fazer um churrasquinho. E para confessar para vocês, eu não lembro nem exatamente o que foi. E quem nunca teve essa sensação, né? De a gente começa às vezes a resmungar ali, a gente não sabe nem por que começou, mas de repente a gente ficou chateado por alguma coisa que a gente achou que não era para ser com a gente. E eu lembro que teve alguma coisa assim que ela falou, a Mari aqui já tá confessando, né? Falo demais, implico com tudo, rindo aqui. Que bom, Mari. Uma coisa que eu falo sempre também, que é que com humor e amor fica tudo mais fácil de resolver. Então vamos botar aqui, a minha intenção é colocar muito amor e humor aqui e também abrindo o coração para vocês aqui dessa minha chatice, tá? Mas, e o quanto que às vezes a gente pode transformar essas questões, né? Mas enfim, que eu tava aqui, ela me chamou, não, pega aqui ela, vamos aqui, eu, poxa, mas como pegar ela? Porque eu passo o dia inteiro aqui, eu tenho que lidar com ela sozinha, né? E eu comecei a me pegar no pulo, resmungando dentro da minha cabeça e discutindo dentro da minha cabeça. Quem aqui já viveu essa situação de ficar criando cenários de discussão e a gente vai ter que... Vou falar mesmo, e a gente fala tudo que o outro, a gente acha que o outro vai falar e a gente fala e a gente fica naquela maluquice ali dentro da nossa cabeça. E não sei vocês, né? Acho que todo mundo aqui talvez não passe por isso, mas a sensação que eu tenho é que se a gente não cuida, isso vai se escalonando dentro da gente, né? E aí daqui a pouco, já comentando aqui, eu sou mestre nisso. E aí daqui a pouco assim falta sair fumaça da nossa orelha, né?
E se a gente não percebe, isso vai tendo um poder muito grande, às vezes um poder muito destrutivo, né? Assim como a história que eu já contei várias vezes aqui do cara de madrugada que teve um problema na estrada. Se vocês aqui, quem já ouviu essa história, quem não ouviu essa história e gostaria de ouvir de novo, a história do cara, vou antecipar um pouquinho, a história do macaco, do carro. Quem já ouviu aqui? O pessoal que acompanha aqui há mais tempo já deve ter ouvido já deve estar cansado de ouvir. Se você não ouviu, quiser ouvir a história, você fala, né? O pessoal concordando aqui. Exatamente, né, Jaque? Esse diálogo interno esquisito dentro de mim. Acho que você conseguiu colocar muito bem, né? Um diálogo interno esquisito dentro de mim. Um diálogo interno esquisito dentro de nós. Foi daí que comecei a ideia de pensar nisso, né? Que talvez eu chamei ali, mas que chatice é essa? Aqui a Mirinha sempre discuto cenas ainda não existentes ou reinvento diálogos já ocorridos como eles poderiam ter sido, né? Pois é, né? Pô, faltou eu ter falado aquilo, eu devia ter falado daquilo outro, porque as pessoas mereciam e tirar satisfação, né? Normalmente, às vezes, a gente está se sentindo injustiçado, a gente está se sentindo, né, às vezes, desrespeitado, ou a gente tá. E muito nesse senso ali da gente, pô, mas o que é isso? E a gente fica bem valente ali na nossa discussão, dentro da nossa cabeça, né? E a gente fica cheio da razão ali, não, porque isso, aquilo. Quem nunca viveu, né? Como é que a gente fica valente, cheio da razão nessas nossas discussões dentro da nossa cabeça, né? E a coisa vai indo e vai crescendo, né? Eu comentei aqui, né? O André falou que aconteceu comigo na noite no plantão. Que bom, gente. Eu agradeço, inclusive, a generosidade de vocês. Eu não me senti o único chato aqui na sala. O único chato aqui no nosso papo, né? Mas é interessante, às vezes, a gente perceber. E aí, tem dois pontos. Talvez sejam assim, dois pontos principais, e a gente pode ir comentando, e a gente pode expandir nessa ideia da chatice. Às vezes é com a gente mesmo, é na nossa cabeça, às vezes é um hábito, às vezes é com o outro, às vezes é uma questão de cobrança, né? Às vezes a gente cobra o outro, a gente se cobra muito. Às vezes o chato, a gente pega no pé, né? Então a gente encontra uma coisa e a gente quer, às vezes, ali num detalhezinho, ficar ali, né? Chateando ali num detalhezinho ali, às vezes a gente vai perdendo um pouco a perspectiva de um todo, né? A gente vai perdendo um pouco a perspectiva em relação à nossa vida num quadro maior. Como é comum, às vezes, a gente ter ali um incômodo e aquele incômodo parece que toma uma proporção gigantesca, ao ponto que talvez a gente tenha várias outras coisas gigantescas que às vezes vão tomando uma proporção de um pouquinho ali, de algo insignificante, né? Então, como é que, às vezes, é muito relativo essa proporção que, às vezes, a gente vai dando para situações. E isso é muito natural, e como eu falei, a ideia não é trazer nenhum tipo de julgamento ou de condenação, mas que a gente possa aqui, na nossa intimidade, se abrir para se conhecer um pouco mais. Se abrir para expandir a nossa consciência da gente mesmo e do que a gente pode fazer com as nossas chatices, com essas nossas coisas, né, que são muito naturais e que talvez o desafio será que a gente está dando corda demais para esses negócios? Será que a gente anda dando corda demais para essas coisas? Né? Porque talvez um grande desafio, vou até contar uma outra história, uma coisa que acontece muito no trânsito, né? Ninguém falou aqui da história do cara do macaco, imagino que todo mundo já tá careca de ouvir, né? Dessa história do macaco. Mas tava uns anos atrás conversando com um amigo meu, e aí ele tava dizendo, né, o quanto que tinha um ponto no trânsito, numa rua aqui, até uma rua até num lugar próximo aqui, era próximo do trabalho dele. E aí ele estava dizendo o quanto que de manhã cedo o pessoal ia pegando uma faixa da lateral, só que quando chegava lá na frente, embicava numa faixa só. E aí o que ele estava falando? O pessoal,
comentavam, né? Não, porque tem cheio de espertinho que quer chegar na outra faixa e me cortar lá na frente. E aí eu não deixo isso não. Então todo dia de manhã eu já começo meu dia ficando puto da vida, brigando para não deixar esses folgados que vão chegando nessa fila do lado, querendo dar uma de espertinho e me atravessar. E eu não vou e eu brigo, e muitas vezes eu já chego bravo no meu trabalho, mas eu não deixo esses babacas, esses engraçadinhos, esses espertos, eles acham que só eles têm pressa. Então muitas vezes eu chego já chateado no trabalho, mas eu não deixo nenhum desses espertos passarem. E eu fico chateado com quem deixa passar. Eu acho que ninguém devia deixar passar, todo mundo devia deixar eles de castigo ali, porque esses caras são isso, são aquilo. Mas eu não deixo eles me cortarem. E aí a gente estava conversando ali e também não estou querendo acusar, é claro, né, ou expor de forma nenhuma esse meu amigo, né? Mas o que é que talvez, eu não estou dizendo que é certo ir para uma outra faixa, não estou querendo argumentar isso, mas o que talvez então esses espertinhos, esses caras podiam tirar dele? O que esses caras podiam tirar dele entrando na frente? E pelo que ele estava contando da história, era uma coisa diária, né? Era praticamente todo dia ali de trabalho, de chegando no trabalho, todo dia chegava já. O que eles podiam tirar dele ao entrar na frente, e ele fazia questão de não deixar, e o que a situação, e aí eu vou colocar aqui pra gente conversar, né? Mas também sem julgamento ali, mas que talvez essa... Não sei se eu chamaria dessa chatice, né? Quando a gente fala chatice parece sempre um peso, mas essa forma de lidar, será que não estava roubando muito mais do que alguém entrar na minha frente, um carro entrar na minha frente? Será que às vezes a gente está permitindo ficar nessa agonia, ficar nesse conflito? Porque, como eu falei, a gente fica ali valente, mas a gente fica chateado também. A gente fica muito chateado porque é alguma coisa que foi, que não fez e que o outro devia fazer, e como é que pode ter feito. E será que essa briga interna talvez não esteja me tirando muito mais? Será que esse pessoal lá, esses engraçadinhos que queriam passar à frente, será que ele, com esse impulso de não deixar ninguém roubar o lugar, talvez todo dia ele estava perdendo a paz, estava tendo a paz roubada, e aí talvez a gente possa refletir que o que eu estou permitindo dentro de mim, o que eu estou alimentando dentro de mim, e que consequências eu tenho do que eu estou alimentando dentro de mim. E aí com certeza a gente vai ter ao nosso redor pessoas, situações, seres humanos, que dependendo de como a gente alimenta as coisas, vão ter sempre assunto para esses nossos papos internos e às vezes externos, né? Às vezes extravasa ali dentro da nossa cabeça e a gente está discutindo, a gente está brigando. Talvez comece aqui e a gente vai indo, vai saindo fumaça, daqui a pouco, não, mas quando eu tiver a chance eu vou jogar uma real e vou falar isso, vou falar aquilo, né? E às vezes sem perceber, talvez isso esteja roubando muito mais do que às vezes só ali, um carro na frente, às vezes uma necessidade de querer estar certo, ou às vezes uma necessidade de buscar justiça, de fazer justiça com os próprios pensamentos, de fazer o justiceiro dos pensamentos, né? O justiceiro ali de não deixar barato. Mas quão caro isso está saindo pra gente? Quão caro está nos custando essa história de não deixar barato? A Maria falou, né? A gente se consome pelo engraçadinho e o engraçadinho tá seguindo a vida dele feliz, né? Pois é. Oi, Amanda aí de Recife, né? Pernambuco, legal, boa noite. Então, tem dois pontos
tem 2 pontos que eu achei assim importante de trazer, que são 2 pontos também que eu acho que é muito fácil da gente cair. Eu acho que é tão fácil da gente cair nesses 2 pontos que eu não digo nem que é uma questão da gente não entrar. Assim como as nossas chatices, cada um tem a sua, né? Não estou dizendo que é pra gente não ser, pra gente não entrar. O grande desafio é quanto tempo a gente quer ficar lá. E esses 2 pontos, eu acho que pode balizar a nossa reflexão. Balizar a nossa reflexão, principalmente em relação a isso, em relação à busca do quê? De um bem-estar. Né? Se a gente fala aqui de ansiedade no nível de adoecimento, e aí a gente fala das dores, dos sintomas, dos incômodos, e normalmente quando a gente fala disso tem até mais conexão, né? Porque às vezes dói muito, e aí nossa, você também dói, e a gente fica ali, às vezes quantos grupos a gente não vê, né? No Facebook, às vezes no WhatsApp, provavelmente vocês já devem ter participado de um desses, como eu falo muito desse tema, já entrei em vários desses. E às vezes vira quase que um muro ali, um grupo da alimentação, né? Um grupo da alimentação, a gente quase fica competindo ali. Ah, você tá ruim, mas eu tô pior ainda. E você com isso, ixi, mas eu tenho mais isso. E eu tenho mais aquilo outro. Então, e aí às vezes a gente fica naquela coisa, falando ali das dores, dos sintomas. Mas no fundo, se a gente fala de um adoecimento emocional, talvez o interessante é que, e aí pode ser relevante a gente pensar na nossa saúde emocional e na promoção da nossa saúde. E quando a gente fala na promoção da nossa saúde, eu acho que sempre tem esse movimento de eu me perceber como ator principal, como agente, como protagonista da minha vida. Porque às vezes vai ter sempre então um engraçadinho, um chato, um outro que é mais chato ainda, a gente fica competindo quem é mais chato. Ou às vezes a minha chatice encaixa com a chatice do outro. E aí, às vezes, né, da injustiça, de quem faz, de quem fala, né? Então, esses 2 nortes que eu acho que é interessante aqui no nosso papo a gente sair da sensação de a culpa do mundo inteiro é nossa. Então, muitas vezes a gente se sente muito culpado, a gente vibra na culpa, e aí parece que eu sou o culpado de tudo. Teve algum problema? A culpa deve ter sido minha. Nem sei direito o que é, mas provavelmente foi alguma coisa que eu fiz, que eu deixei de fazer, e aí a gente vai se sentindo culpado pra caramba. Então aí que eu pensei, né? Bom, a gente vai falar disso, a ideia é trazer um papo descontraído, mas puxa, você tá falando de mim, eu sou muito chato, eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou péssimo, tá vendo? Além de tudo, de ansiedade, agora descobri que eu sou um chato, uma chata de galocha, e aí eu sou o culpado do mundo, né? E aí ninguém tem responsabilidade de nada, mas a culpa é toda minha. Esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente não entrar, ou como eu falei, na verdade, às vezes a gente entra, né? Quando a gente faz alguma coisa e se sente mal, a gente entra. O tempo quanto tempo eu fico nesse papel? E quanto tempo eu posso respirar, dar uma sacudida e sair dele? E um outro, que também é tão ou mais comum, é quando a gente se sente refém, quando a gente se sente a vítima. Aí todo mundo é culpado, menos eu. Então, se a gente for pensar nesses 2 extremos, eu sou o culpado de tudo, ou todo mundo é culpado e eu sou ali um refém. Também é um movimento que é muito comum, que é um movimento que às vezes é o primeiro que vem. Eu fico brincando aqui, né, que a gente dá uma topada numa pedra e a gente tem certeza que aquela pedra entrou no nosso caminho só de sacanagem para machucar o nosso pé. A gente chuta um sofá ali na cantinha do dedo, mas que sofá? Por que esse sofá, ou se tiver alguém ali ainda que colocou aquele sofá, aquela pedra, e aí a gente se sente às vezes vítima, refém, fica muito chateado, fica muito impotente, né? E esses 2 movimentos, que como eu disse, são muito naturais, que às vezes acabam vindo muito. Tem gente que às vezes tem preferência mais para um, tem gente que tem preferência mais para o outro. Muitas vezes as pessoas se conectam assim. Muitos casais às vezes se conectam assim, depois vão perceber. Porque é como se juntasse ali a fome com a vontade de comer. Às vezes um tem dificuldade em assumir responsabilidade. Não, se acontecer alguma coisa, não fui eu não, se foi você. Isso aqui não foi eu não. E outro, eu acho que fui eu, né?
eu nem sei o que é, mas acho que deve ter sido eu. Ai, meu Deus, eu acho que fui eu que fiz. E o outro, eu tenho certeza que eu não fui. E aí adivinha como é que é um encaixe, né? Como é que é um encaixe desses movimentos. E eventualmente até, e eu lembro de quantos, né, pessoas que talvez eu fui acompanhando e atendendo, que depois quando vão se percebendo nesses movimentos, há um encaixe num sistema ali, num sistema familiar ali, num casal. E às vezes é desafiador, a pessoa fala, poxa, mas agora eu não quero ser mais o culpado de tudo, não quero ficar mais trazendo tanta culpa pra mim. Aí o outro, mas você não me avisou porque eu quero continuar botando a culpa em você, e agora você tá dizendo que a culpa não é sua? Que história é essa? Né? Ou às vezes vice-versa. Talvez o desafio até de quando a gente vai se trabalhar e a gente, claro, tem o nosso sistema ali familiar, tem o nosso, né, às vezes a gente pertence ao nosso sistema familiar de origem, e às vezes a gente está ali também, a gente traz coisas ali da nossa família de origem para a nossa família ali que a gente constituiu, talvez. E às vezes quando a gente vai mudando algumas coisas, às vezes vão tendo alguns choques ali, e é interessante até que a gente possa ir percebendo isso, ou num ideal, às vezes até se ajustando, né? Porque eu acho que essas duas posições, por mais que às vezes elas venham muito assim de forma muito instintiva, como eu falei, talvez cada um possa ter aí mais assim a sua preferência, né? Ou mais o hábito, que, como eu falei, né, às vezes é uma coisa que a gente vai repetindo e os hábitos estão muito relacionados à nossa ansiedade, e se a gente fala também de adoecimento emocional, existe uma parte importante que é perceber o que eu estou fazendo para me manter adoecido. E a gente pode achar que não, Pedro, não estou fazendo nada não. É isso tudo que está fazendo comigo. Eu não controlo nem mais meus pensamentos. O que você está dizendo que eu faço alguma coisa? E é justamente porque é algo que, como se a sensação de que aquilo estivesse meio que me dominando pela força do hábito. Né? Aquilo que eu faço, cada vez que eu faço mais, e a neurociência tem trazido o quanto que, ao perceber que os nossos hábitos vão criando redes neurais ali, eu quero fugir muito de qualquer papo assim muito científico e tal, mas assim, como se fosse uma rede neural de que fica cada vez mais fácil fazer aquilo ali. Talvez um exemplo que eu gosto de dar é que um hábito que a gente tem a gente passou várias vezes por ali. Vocês já viram em alguns lugares, provavelmente na cidade vocês devem ter isso também, mas quando a gente olha de um prédio assim, tá um gramado, tem a calçada que dá a volta, e normalmente no meio do gramado tem um caminho, que às vezes é onde o pessoal passa pelo caminho e aí acaba nem nascendo mais grama, né? Então, de tantas pessoas passarem ali, aquela passagem vai ficando cada vez maior, né? Então, quanto mais a gente passa por um caminho, mais ele vai se abrindo. E aí, quanto mais esse caminho vai se abrindo, mais fácil vai sendo passar por ele. Às vezes eu brinco que a coisa vai ficando tão fácil que, de repente, um hábito ali já virou um escorregador. Quando a gente vê, a gente já escorregou de tão fácil que é, e a gente vai que vai. Ao mesmo tempo, construir um novo hábito é como se a gente fosse abrir uma nova trilha, às vezes no mato, né? Sei quem gosta de cachoeira, né? Eu gosto de cachoeira, faz tempo que eu não vou até, a gente tem aqui Chapada dos Veadeiros, aqui perto de Brasília, tem Pirinópolis e tal, mas se você vai numa cachoeira, tem uma trilha, né? E aí você vai, as pessoas já passaram ali, então você vai ter naquela trilha. Os animais tem também, né? Na fazenda, tem a trilha ali das vacas, dos bois, vão fazendo aquela trilha. Pra gente seguir um hábito é a gente seguir a trilha. E a gente vai seguindo a trilha, a gente vai tendo até esse hábito de, bom, se tem a trilha aqui, deve ser por aqui, porque eu vou seguindo, eu vou fazendo, eu vou repetindo aquele hábito, vai ficando mais fácil até de virar um escorregador, da gente ir de olho fechado. Não é aquela história, a gente vai dirigindo, quando vê, nossa, chegou, minha cabeça estava em outro lugar, mas eu fui. Ao passo de que quando a gente quer construir um novo hábito, talvez a gente precise de muito mais atenção e uma força maior pra gente ir desbravando aquele caminho, às vezes ali com um facão, né? Então a gente vai abrindo uma nova trilha. Ao mesmo tempo, quando a gente vai abrindo uma nova trilha, a primeira vez vai sendo difícil, né? A gente vai tendo que ter força. Mas quanto mais a gente vai andando por nessa nova trilha, a gente vai estimulando aquele caminho, a gente vai estimulando aquela rede neurais, com todas as nossas sinapses ali, com toda a questão
química, neuroquímica do nosso organismo em relação a como é que a gente se sente em relação aos hábitos, em relação até aquilo que economiza energia quando a gente já faz as coisas ali sem pensar. Né? E aí a gente constrói um novo hábito e aquela trilha antiga, quanto menos eu ando por lá, também acontece às vezes de uma cachoeira e às vezes essa cachoeira por algum motivo ficou fechada ao público. O que acontece? Se a gente não vai passando mais por lá, a grama vai fechando, né? A mata vai fechando. Então aí vai ficando mais difícil. Então um grande desafio quando a gente percebe, e eu acredito que uma parte grande da percepção da nossa saúde emocional, dos nossos sintomas, da manutenção dos nossos sintomas, da manutenção do nosso adoecimento emocional, uma perna, como eu costumo dizer, tem a ver com os nossos hábitos de pensamento primeiro, de imagens que a gente cria na nossa cabeça, a gente alimenta, a gente coloca requinte de detalhes, e a gente traz emoção, porque a gente fica ali, e aí a gente vai colocando mais emoção, vai colocando mais detalhes, né? Aí vai ficando a trilha, aí não é à toa que vai ficando aquele escorregador de parque aquático. E ao pensar sobre isso, ao trazer consciência sobre isso, a gente vai tendo a oportunidade, então, de às vezes, talvez desbravar uma nova trilha. Porque o que adianta a gente ter um escorregador que é tão automático, mas leva a gente para um sofrimento? Se bobear, a gente escorrega ali, mas a gente está sofrendo com isso, a gente está se sentindo mal. Ao passo que talvez esse outro vai dar mais trabalho ali, a gente precisa trabalhar um pouquinho até criar essa nova trilha e deixar esse outro ir se fechando. E para a gente fazer isso, a gente precisa estar numa postura mais ativa, se percebendo com uma postura mais ativa, uma postura mais protagonista, que é uma atitude mais responsável, que é o oposto desse movimento de me sentir vítima e refém, mas que também não está alinhado com essa sensação de eu me sentir a pior pessoa do mundo e me sentir o culpado de todas as dificuldades do mundo ou de todo mundo. Até porque, e aí é uma coisa que eu acredito, né? Trabalhar a questão da responsabilidade, assumir a responsabilidade, talvez é algo muito interessante para a gente mesmo, vai trazendo mais força, capacidade de escolha, de decisão. E se eu acho que isso é importante para mim, se eu acho que é importante, talvez até nesse nosso papo aqui, nos atendimentos, em diferentes processos, acho que trazer essa luz, de trazer a responsabilidade da gente, da nossa vida, da nossa saúde para a gente mesmo, quando eu tiro a responsabilidade do outro e coloco em mim, eu não estou ajudando esse outro. Talvez eu esteja tirando dele uma das coisas principais para que ele consiga tocar a vida dele. Então, tanto no movimento, quando eu me sinto completamente sem força e refém, ou quando eu me sinto totalmente culpado, pior pessoa do mundo, ou responsável por tudo, eu também estou, talvez, promovendo um certo grau ali de desequilíbrio, digamos assim, né? E que provavelmente isso pode estar aí me trazendo sofrimento. E às vezes, enquanto eu acredito que é a situação, que é as pessoas, que é o meu azar, ou que eu joguei pedra na cruz, ou as minhas condições, ou o que acontece comigo, eu estou colocando talvez o foco na onde eu não tenho muita atuação, né? Se eu ficar preocupado com esse espertinho que está ali na Liga Cruzeiro, que poder eu tenho na decisão dele? Que poder eu tenho na decisão da outra pessoa e eu sei lá que vida que essa pessoa está tendo, que desafios ela está tendo, que situação que ela está passando. Ao mesmo tempo, talvez da minha, eu posso pensar que de repente seja interessante então eu atuar mais aonde talvez eu possa começar a querer ter um pouquinho mais de autonomia se eu focar nisso, né? Que é não exatamente o que está acontecendo comigo, mas como é que eu vou lidar com o que está acontecendo comigo. Como é que eu vou lidar quando eu me pegar repetindo esse hábito, escorregando nesse escorregador? Que ele escorrega que é uma beleza, mas me leva para dor.
É isso mesmo, né? Milton Menezes, meu pai tá aqui, que legal, obrigado pela sua participação aqui. Seria assumir a nossa vida, né? Assumir o protagonismo da nossa existência, né? Com certeza, pai, acho que esse talvez seja o desafio, né? E aí, até como o Augusto Cury coloca, né? Como é que a gente pode virar o autor da nossa história? Como é que a gente pode ir assumindo, né, o protagonismo e virar autor da nossa história? A não ser um mero coadjuvante ali, ou às vezes até pior, um espectador. Como se eu estivesse ali assistindo, só como espectador, às vezes ali passivo, assistindo. Muitas vezes talvez tenha uma chatice de todos nós aqui, assistindo e ainda reclamando, e ainda criticando. Pô, mas que chato. Pô, mas olha que babaca, olha que isso, olha que aquilo. Então é como se a gente tivesse ali, a gente decidisse sentar e assistir a nossa vida passar e ainda reclamando dela ali, né? Talvez criticando. Talvez essa aí pode ser uma chatice, como eu falei. Quem nunca caiu? Quem nunca talvez se perceba? Quem nunca às vezes, quando vê, putz, mas é isso que eu tô fazendo aqui de novo. Mas toda vez que a gente se pegar no pulo, e aí às vezes a gente trouxer talvez até uma leveza, porque se tem uma coisa que às vezes ajuda, é às vezes a gente trazer uma leveza. De opa, peraí, não, peraí, esse escorregador aqui não. Esse escorregador aqui, talvez eu não tô afim de ir nele hoje. Aonde eu chego, ele vai fácil, mas aonde eu chego não é o lugar que eu quero chegar. Talvez eu quero conhecer um novo lugar, eu quero conhecer um lugar de maior bem-estar, eu quero conhecer uma cachoeira nova. Então vamos aqui fazer uma força-tarefa aqui, vamos abrir uma trilha nova. E aí, como eu disse, talvez perceber se o meu hábito ele é mais de trazer a culpa toda para mim ou de colocar a culpa toda no outro. Será que eu tenho isso como um hábito? Será que eu tenho isso também como um padrão? Então a gente começou falando das nossas chatices, né? Falei das minhas, vocês comentaram das de vocês. Fico muito feliz da gente poder ter esse nível de intimidade aqui. Estamos aqui entre amigos. A gente poder reconhecer. Tem uma coisa que eu falo muito, que a gente só consegue mudar aquilo que a gente consegue encarar. Então a gente poder encarar as nossas chatices e poder até, inclusive, não levá-las tão a sério, né? Se a gente às vezes não se levar tão a sério, é provável que a gente já consiga diminuir muito desse peso. Porque às vezes a gente poder até rir da gente mesmo, quando a gente se pegar no meio dessa ranzinzice, já às vezes já quebra o padrão, já, opa, peraí, me peguei de novo. E cada vez que a gente perceber, e cada vez que a gente decidir, talvez ir por um outro caminho, talvez perceber que possibilidades que eu tô deixando a situação me roubar. Peraí, não vou deixar essa situação, vai me roubar o meu domingo, vai me roubar aqui a minha caminhada, vai me roubar, tô começando o dia aqui, eu vou deixar uma situação, às vezes, tirar a minha paz. E se a gente, às vezes, trouxer leveza ali, né, dessa questão, às vezes, de um julgamento, né, que é, poxa, como é que você pode ter feito isso comigo? E, às vezes, a gente leva todo o pessoal, né, como se a pessoa fez ali de propósito, só para me sacanear. Ou, às vezes, eu caí nesse movimento, né, de uma autocrítica destrutiva também. E aí, às vezes, não, tá vendo? E aí, se a gente não for pensar, é um tema que, inclusive, a gente vai explorar mais na quinta-feira, no nosso podcast Chega de Crise, que é, talvez, até essa competição interna. E aí tem um ponto que eu acho que pode ajudar muito nisso, pra gente fugir, talvez, desse padrão de que é tudo culpa minha ou é tudo culpa do mundo e do outro. Eu não tenho culpa de nada ou ninguém tem culpa de nada além de mim. Era um movimento que eu acho que é muito libertador,
Se ontem a gente estava falando de amorosidade, né, no nosso Cultivando a Paz Interior, a gente inclusive ficou de trazer de novo, vamos ainda explorar mais esse tema, a gente falou de amor incondicional, falamos de compaixão, tá aqui no meu Instagram, tá lá no canal do meu pai, Milton Menezes da Costa, lá no YouTube. Mas, às vezes nessa questão da condicionalidade, e às vezes a gente fica num movimento, às vezes, para competir. E aí nessa competição, às vezes há um movimento de que é como se eu tivesse muito medo de ser pior que os outros, ou quisesse muito ser melhor que os outros, e às vezes não dá conta de ser melhor, eu não quero que ninguém descubra que eu sou pior. A gente tem sempre essa sensação, né, de que a vida do outro tá melhor, a gente vê isso na rede social, né, e a gente vê ali a pessoa no palco ali, e a gente compara com os nossos bastidores. Parece que a grama do vizinho está sempre mais verde, parece que está todo mundo tão feliz, todo mundo tem uma vida perfeita, menos eu que estou aqui sofrendo. Então é como se eu fosse pior. E aí a gente não coloca assim, a situação talvez é melhor, essa habilidade é maior, esse comportamento foi melhor ou foi pior. Mas a gente se vê como, na nossa essência, como pior. A gente se sente às vezes pior, ou às vezes a gente se sente melhor que o outro. E eu acho que pode ser um antídoto para a gente poder ir trabalhando, e acho que pode ajudar muito, é na ideia da gente perceber que como humanos, talvez eu não seja nem pior do que ninguém, nem melhor do que ninguém. Talvez aí, se a gente trouxer uma fala pra gente mesmo, para deixar claro pra gente, poxa, eu não sou pior do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, também não sou pior do que ninguém. Se tem uma coisa boa, de repente, para cortar um padrão de uma chatice. E aí, claro que a gente vai ter pessoas com habilidades diferentes, com contextos diferentes, com situações diferentes, pessoas que desenvolveram mais certos aspectos. E aí, claro que a gente sempre então vai encontrar alguém que tenha habilidades, situações, contextos que, ao comparar, parece que são melhores que o meu. Às vezes, talvez, como a gente falava muito na terapia comunitária, né? Às vezes daquilo que eu sou rico, talvez o outro seja pobre. Mas daquilo que eu sou pobre, às vezes ele é rico e a gente pode trocar. Mas essencialmente, como seres humanos, talvez eu não seja melhor do que o outro por isso, e nem ele é melhor do que eu por isso. E se a gente, às vezes, com uma simples reconhecimento, e se de verdade, no fundo do nosso coração, a gente começar a perceber que, independente das circunstâncias, das situações, das habilidades, dos desafios, a gente, como humanos aqui, né, não trazer esse juízo de valor para a nossa essência, para a nossa humanidade, talvez a gente consiga fugir desse aspecto de, então, eu não sou a pior pessoa do mundo, não sou a melhor pessoa do mundo, não sou a pessoa mais coitada do mundo. Não, porque talvez a gente possa se perceber na nossa igualdade. E eu não estou querendo fugir aqui, e quando a gente fala, inclusive, às vezes, de um cuidado de eu não estar numa posição de vítima, a última coisa que eu quero é minimizar as injustiças, minimizar os preconceitos, as violências, que infelizmente são tão comuns na nossa vida. Se a gente se percebe, às vezes, situações de certos privilégios, de pessoas com situações, às vezes, de grandes desafios. E aí, quando a gente fala, então, em vídeo, às vezes algumas pessoas justificam até os próprios atos, ou às vezes a própria insensibilidade de perceber as injustiças, falando que tudo é vitimismo, qualquer discurso de busca de igualdade é vitimismo. E aí eu tenho um cuidado para... Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que eu estou querendo dizer. Até porque, se a gente está sendo vítima de uma situação ou de um contexto, talvez um dos passos mais importantes é a gente poder se fortalecer, buscar um apoio, buscar uma rede de apoio para ajudar aquela vítima a se fortalecer o suficiente, se empoderar o suficiente para, às vezes, dar um chega, para buscar um recurso de sair daquela posição. Então, há todo um cuidado, não é que então, tudo é vitimismo, agora ninguém tem o direito de trazer os seus desafios, de trazer à tona as injustiças e as situações que às vezes vão se perpetuando num contexto desafiador e desigual que a gente vive. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é da nossa percepção como humanos, percepção na nossa humanidade.
E se talvez eu tenha uma condição, uma situação em algum aspecto que é desfavorável no mundo que eu vivo, e isso é algo desafiador, isso é algo triste, é como se eu tivesse que começasse a corrida muito atrás, sem tênis, sem um calçado apropriado e às vezes sou obrigado a chegar junto. E nesses casos, talvez eu precise ter, então talvez eu tenha uma força ainda maior. E aí a gente poder falar sobre isso, e a gente poder buscar uma igualdade, uma justiça social em relação à diminuição dessas situações, eu acho que é muito pertinente, é muito bem-vindo. E eu acho que mais ainda, talvez um chamado para a nossa humanidade e a gente se perceber iguais como humanos. Porque é justamente quando a gente começa a se perceber diferente que talvez a gente vai perpetuando essas desigualdades. Como se às vezes, em quem eu acho que eu sou melhor, eu tenho o direito de pisar, e quem eu acho que eu sou pior, eu já me sinto pisado. Sim, a Mirinha tá falando, né? Que eu tô falando de não assumir as responsabilidades, vitimismo, exatamente. Porque às vezes a gente entra em certas dinâmicas que é como se fosse um triângulo ali, nada amoroso, que é o papel da vítima, do algoz, né, do vilão e do salvador. E aí essa triangulação é muito perigosa, né? Porque é como se eu me sentisse uma vítima, e é como se a vítima precisasse de um vilão, precisasse de um algoz, de um perpetrador. E é como se às vezes um acabasse atraindo o outro, e aí a vítima também acaba precisando então de um salvador. E aí a gente vai percebendo como é que essas dinâmicas às vezes vão girando. E nessa posição eu me sinto muito impotente, me sinto enfraquecido. E às vezes eu vou trocando, de repente agora eu me acho salvador, e aí eu quero salvar todo mundo. E de repente quando eu vejo, eu estou sendo um algoz, eu me sinto um algoz, eu me sinto um vilão. E a gente fica nessa dança, e às vezes essas posições vão também nos enfraquecendo, vão nos adoecendo, vão cristalizando ali. Ao ponto dessa questão, né, da questão do assumir a responsabilidade, desse fortalecimento pessoal. Ao mesmo tempo, de eu me fortalecer, não em cima ou além de ninguém, né? Ou às vezes ficar, mas eu quero ser melhor do que aquele outro, porque eu sou melhor do que ele, eu sou pior daquele. E talvez se a gente trouxer esse senso de igualdade, se a gente conseguir compartilhar isso. O Bert Helling tem uma frase muito interessante, eu não vou lembrar exatamente no detalhe aqui, mas eu posso dar uma parafraseada, né? Que ele fala que às vezes, aquilo que tem mais força é aquilo que a gente consegue compartilhar com mais gente. O que é que tem mais força? Aquilo que a gente compartilha com mais gente. Tava falando um assunto sério aqui, me veio uma piada aqui, ainda mais de time de futebol, né? Mas eu não consigo me segurar. Por isso que a gente aqui por isso que o flamenguista tem tanta força. Ai, que idiota, né? A nação rubro-negra tem tanta força que a gente compartilha com mais gente. Mas desculpe a minha piada infame aqui. Vamos voltar a falar um pouquinho mais sério. O que é que a gente compartilha? Quando aquilo que a gente compartilha com mais gente tem mais força. E talvez o que a gente possa compartilhar é a nossa humanidade, né? E se a gente consegue compartilhar a nossa humanidade, a gente fica forte juntos. E aí eu saio dessas dinâmicas, né? De às vezes ficar intercalando nessas posições que no final das contas estão me adoecendo, estão me enfraquecendo. E aí eu fico na minha cabeça, às vezes, pulando. Às vezes eu me sinto vítima, e aí eu falo, aí depois eu me sinto algoz, aí não, aí agora eu quero salvar o mundo, e aí eu fico às vezes, né, que nem uma barata tonta ali sofrendo com isso. E se a gente consegue compartilhar a nossa humanidade, que força que a gente não tem? E como eu estava dizendo, né, às vezes é uma coisa que pode nos tranquilizar muito a gente, é que eu não sou melhor do que ninguém, não sou pior do que ninguém. Talvez isso seja um antídoto, se eu estou me sentindo, às vezes, como é, né, o cocô da mosca, do cavalo, do bandido. Às vezes eu posso estar, de alguma forma, também numa busca, né, numa sensação de que é como se eu tivesse que ser
melhor naquela competição ali, e aí eu acabo me achando tão melhor, e às vezes, não, mas eu que tô certo, porque eu que tô melhor, porque eu sou melhor, e às vezes isso também é algo tão, às vezes tão sofrido, tão solitário, né? E se a gente consegue compartilhar esse nosso movimento e essa nossa humanidade como um exercício, né? Como uma coisa que a gente vai movimentando, talvez a gente possa ter mais leveza no nosso dia a dia, ter uma maior compreensão com as nossas chatices e com as chatices do mundo, né? E até crescer com elas. Porque às vezes essa igualdade implica na diversidade, né? Implica na diversidade. Como até a gente estava falando outro dia, no podcast Chega de Crise, da zebra e da leoa. E se a gente for ver na natureza, o que a gente mais vê é diversidade. Mas na diversidade, o que é melhor? Né? É melhor do que o outro? A zebra é melhor do que a leoa é melhor do que o zebra, é melhor do que o elefante. É melhor... Agora, claro, cada um tem habilidades diferentes. Se for uma competição de natação, provavelmente o peixe vai ganhar do elefante. E aí o que eu estou talvez trazendo aqui é que às vezes a gente vive num modelo que nos leva a pensar o contrário, né? Às vezes nessa questão da competição, e às vezes a gente tem uma prova, e aí quem foi melhor na prova parece que é uma pessoa melhor, é alguém melhor. E talvez eu teve uma habilidade maior, talvez tenha um esforço, uma dedicação maior. Então nessa diversidade, eu não estou querendo pregar aqui que todo mundo tem que ser igual, idêntico ao outro, né? Mas que a gente possa inclusive abraçar essa nossa diversidade sem essa ideia de que é melhor ou que é pior. E de verdade aqui, né? Se a gente, no fundo do nosso coração, tivesse a clareza de que a gente não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, muitos dos nossos desafios talvez estariam bem mais tranquilos. Será que a gente conseguiria levar uma vida mais tranquila? Tem até uma frase que eu não sei de quem que é. Eu fui falar que eu vi num post dizendo que é do Freud, mas eu tenho dúvida se é do Freud, mas independente do nome do santo, né, o mais importante é o milagre, mas é que talvez a gente poderia ser seres melhores se a gente não quisesse ser tão bom, né? Ou se a gente quisesse demonstrar ser tão bom. Gente, eu ia falar sobre chatice, fui me empolgando aqui, mas eu quero agradecer... Primeiro, vocês terem acolhido a minha chatice. Aquela falando exatamente somos iguais, né? Isso aí, pessoal, que legal, acompanhando, rindo aqui. Então, quero agradecer a vocês aqui a atenção, a terem acolhido a minha chatice, a terem compartilhado desafios. E como eu falei, talvez nesse papo aqui mais íntimo, onde a gente possa se perceber humano. Tem uma outra frase do Carl Rogers, psicólogo que eu gosto muito, que ele fala que aquilo que a gente tem de mais íntimo é aquilo que a gente tem de mais plural. E é interessante, né, porque eu venho antes até de ser psicólogo, eu fiz a formação em terapia comunitária, e nas rodas de terapia comunitária a gente ia abrindo e as pessoas iam falando, e como era interessante a pessoa perceber e ouvir a história das outras pessoas, e aí como é que ela se sentia de novo, assim, como se ela se sentisse de novo humana. Porque às vezes a gente vive nesse movimento de tanto assim, de querer esconder e de se sentir pior e ter que mostrar que é melhor, e aí... parece que tá todo mundo bem, a vida de todo mundo é bem, a gente entra aqui no Instagram, na época não tinha Instagram ainda, mas a pessoa andava na rua, olhava a grama do vizinho, e quando ia para um grupo, quando a gente estava junto, no espaço onde as pessoas se sentiam à vontade de falar das próprias dores, dificuldades, e aí as pessoas iam se identificando, nossa, você também tem isso, nossa, eu também vi isso. E aí eu me sentia de novo humano e não excluído ali, né, como se eu fosse uma aberração da natureza. E é claro que aí a gente pode compartilhar, e é sempre um movimento do que a gente pode validar, do que a gente pode aprender com a história do outro. E você, o que você fez, o que eu fiz, o que eu posso fazer, o que a gente pode fazer. E aí eu acho que é esse viés que eu tento trazer aqui para os nossos papos, né? Da gente poder se perceber, da gente poder perceber que somos humanos e às vezes as outras pessoas estão com dificuldades. Mas além disso, o que a gente pode fazer?
que insights que a gente pode fazer, que contribuição, o que a gente pode construindo juntos aqui, pensando no nosso bem-estar, pensando na nossa saúde, pensando na superação dos nossos desafios, compartilhando os nossos desafios, mas não sem querer competir para pelo menos assim, posso não estar bem, mas pelo menos eu vou ser a pessoa que mais é sofrida aqui, mais ferrada aqui sou eu, pelo menos isso eu quero ser primeiro em alguma coisa, né? Então a gente pode ir trabalhando isso, e é claro, como eu acho que é a minha pegada aí, que eu gosto de trazer, como eu falei no início, com um pouco mais de amor e de humor, pra gente poder relaxar um pouco, não se levar tão a sério, e poder rir da gente mesmo, e poder seguir a nossa vida, enfim, né, tentando aí o nosso melhor, e quem sabe construindo um mundo aí melhor. Mas aí pra fechar, eu vou abrindo tanto loop aqui, que até eu ficando tonto, imagino vocês, né? Mas eu tava para fechar aqui do Carl Rogers, quando ele fala de que aquilo que a gente tem de mais íntimo é aquilo que a gente tem de mais plural. Então, quando a gente às vezes vai percebendo, e o que a gente tem de mais íntimo são as nossas emoções, os nossos pensamentos. Por que às vezes as músicas, né, aquelas músicas mais sofridas, a arte de uma forma geral, de repente virou um tema do nosso Falando Ansiedade, talvez aproveitar a minha chatice aqui, uma coisa que estava dentro da minha cabeça, e a gente pode conversar, e talvez vocês se identificaram, né? Porque talvez aquilo que a gente tem de mais íntimo é o que a gente tem de mais plural. E às vezes a pessoa que passa ali por uma dor de cotovelo, uma dor, um negócio, faz uma música e de repente conecta com tanta gente, e ela tirou aquilo ali do fundo da alma, de tão profundo, e às vezes é aquilo que a gente tem de mais plural e que a gente compartilha, e aí de novo, talvez a gente se sinta mais integrado na humanidade, a gente se perceba de uma forma diferente, e aí a gente possa, de repente, tocar a nossa vida também em relação a isso, em relação a gente mesmo, em relação ao mundo que a gente está vivendo, e pensando o que é possível se fazer, que novos caminhos, que novas trilhas, o que eu quero para a minha vida, e aí a gente pode ir junto, caminhando nesse sentido. Gente, obrigado demais aí. Agradeço aí a atenção, a paciência de vocês, um beijão. Estamos agora no movimento aí de atividades, né, nas 9 da noite, se você está ouvindo aí por algum aplicativo de podcast. Meu Instagram é Pedro Costa, _Fala Ansiedade. Agora a ideia é manter o nosso Fala Ansiedade terça-feira às 9, o nosso podcast Chega de Crise quinta-feira às 9, então depois da manhã, às 9 da noite. E na segunda-feira tem um projeto que está me deixando muito feliz, que é o Cultivando a Paz Interior, que estou fazendo com meu pai, Dr. Milton Menezes, a segunda-feira, que está sendo também no meu Instagram, às 9 da noite. E eu estou devendo um plantão Fala Ansiedade aí, vamos ver se a gente consegue encaixar, para a gente abrir aí sem tema e poder conversar mais e poder esclarecer aí alguma dúvida e bater um papo também, tá bom? Gente, beijão para vocês, tudo de melhor e até a próxima.